Olá, senhores, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando e eu vou passar para vocês agora as notícias que nós tivemos aí na última semana relacionado ao mercado financeiro, né, à macroeconomia, falando um pouquinho aí, dando a nossa visão. Lembrando, né, pessoal, que isso não é nenhuma recomendação de investimento, tá, de manutenção ou de venda de ativo. Isso é pura e simplesmente a minha opinião, tá? Então nós vamos passar para vocês. E não esquecendo, pessoal, sigam a Estúdio, tá? No Facebook, Estúdio 92 FM no Facebook, no Instagram da Estúdio também, tá? Onde a gente passa os cortes dos nossos episódios lá também. Nós vamos ao ar todas as segundas-feiras, às 13 horas, das 13 às 13h30, tá? E resenha de mercado JF no Instagram e no na nossa página do YouTube também. Segue a gente lá no Instagram, tá bom, pessoal? Então vou passar para vocês aqui como é que foi a semana. A semana foi bem agitada, né? Nós tivemos aí a Bolsa Brasileira se recuperando. Será que realmente ela está se recuperando? Será que é hora de voltar a investir no Brasil? Será que realmente o jogo está virando? Será que a economia realmente está tracionando? Bom, você que é nosso ouvinte aí que está escutando, que está nos escutando aí pela Estúdio 92, né? Se você quiser deixar seus comentários aqui nas redes sociais, fala aí para mim, você que é empresário, você que é trabalhador, você que é de qualquer segmento, e aí, o teu mercado, ele tá melhorando, né? Alguns indicadores mostram que a economia, que o PIB, né? Que a projeção do PIB, ela vem aumentando aí, e a tendência é que a gente tenha um PIB maior do que o projetado. Mas e aí, para você tá melhor? Tá sobrando mais dinheiro? Você tá conseguindo investir? Como é que tá o teu comércio, você varejista? Comenta aqui. Como é que tá? Você tá conseguindo fazer as coisas que você precisa? O mercado tá aquecido? Como é que tá o comércio aí para você? Bom, vamos falar um pouquinho dos indicadores aqui, né? E depois vocês vão me passando aí, tá bom, pessoal? Então nós tivemos o Bovespa nessa semana, tá? Fechando aos 135.608 mil pontos, tá? Uma alta na semana, tá, pessoal? De 1,24. E no acumulado do ano, tá? O Ibovespa, ele tá com 2,19 de acumulado no ano. Vamos lá, pessoal. A gente teve várias notícias aí. A bolsa essa semana ela tracionou bem, né? Ela teve aí um resultado positivo, né? A gente viu dinheiro estrangeiro voltando para o Brasil, mas uma coisa que a gente tem que tomar cuidado: tome cuidado com o movimento de curto prazo, tome cuidado com o movimento especulativo. Tem muitos investidores, né, que estão voltando o capital para dentro do Brasil por motivos meramente especulativos, né? Existem algumas empresas que tiveram bons balanços, que empresas que tiveram bons resultados, e os estrangeiros voltaram a aportar. Nós tivemos mais ou menos aí uma saída de 40 bilhões de dólares este ano da Bolsa de Valores, e parece que no mês de agosto a gente teve aí mais ou menos 8 bilhões de entrada. Então os estrangeiros eles estão voltando para a Bolsa, né? Isso é um fenômeno também que vem acontecendo porque os Estados Unidos, o governo americano já sinalizou que vai baixar a taxa de juros lá, quando os Estados Unidos, que nunca teve, ou que teve essa taxa de juro alta só lá nos anos 80, começam a baixar uma taxa de juros que hoje é muito atrativa para drenar, né, dinheiro para os Estados Unidos, os investidores eles começam a olhar para outros mercados para que tire esse dinheiro, esse dólar de lá, e leve esse dinheiro para rentabilizar em outros mercados, como o Brasil, o México, que historicamente tem uma taxa de juro muito mais alta. Mas nós temos que tomar cuidado, pessoal, pelo seguinte: o Banco Central Brasileiro já sinalizou também que não estava no escopo dele esse ano subir a Selic. A gente provavelmente na próxima reunião aí do Copom, a gente vai ter a Selic subindo de novo, porque a nossa inflação bateu no teto. Então é uma coisa que eu sempre falo: você investidor, você que quer começar a investir, tome cuidado com o movimento de curto prazo. Mercado financeiro não é cassino, mercado financeiro é um lugar onde você tem que entrar com visão de investidor. Tá? Olhar o mercado financeiro como um ativo, como as empresas. Você tem que olhar as empresas e investir com o olhar de investidor de longo prazo. Quando algum amigo te chama para ser sócio, você quer abrir uma empresa, você não vai abrir uma empresa para deixar ela 6 meses aberta. Você não vai investir no negócio de uma pessoa que está te chamando para ser sócio para deixar o dinheiro ali 6 meses. Isso é muito perigoso. A nossa visão, a visão que eu prego, a forma que eu invisto há mais de 10 anos é a forma de ser sócio de empresas. Tanto é que a maioria das empresas que eu comprei há 10 anos atrás, eu tenho ela na minha carteira ainda, eu nunca vendi e continuo aportando, tá?
Só para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje a minha carteira ela é 70% ela está fora do Brasil e 30% ela está aqui dentro do Brasil. Se você quer saber mais como que você pode blindar o teu patrimônio, tá? Você pode procurar um gestor experiente, tem vários escritórios, né? Na região, aqui em Cascavel, no Paraná, enfim, você consegue acessar várias corretoras aí. E se você quiser bater papo, entra lá na nossa comunidade que a gente vai conversar lá sobre investimento todas as semanas, tá bom? Vamos falar do SP500? SP500, tá? Performance da semana 1,33 de alta, tá? E o acumulado do ano, quase 20% de crescimento no mercado financeiro americano. Outra coisa muito importante a gente lembrar, né, pessoal? Falando de Brasil, é que a nossa bolsa, ela bateu recorde, tá? Mas ela bateu recorde em real. Se você fizer a conversão do real pro dólar, tá? Proporcionalmente, a gente não bateu o recorde histórico que foi lá em 2008, antes do crash, tá? Então o mercado financeiro americano aí performando bem, a economia americana tá bem resiliente, as empresas lá continuam performando, o mercado tá aquecido, né? Agora começou a dar uma desacelerada, onde o Banco Central, o Fed, está tendo segurança de baixar um pouquinho a taxa de juros lá, mas o mercado financeiro performando muito bem. Eu sempre falo isso. O dólar deu uma caída essa semana, nós vamos ver no próximo gráfico, e o pessoal sempre pergunta para mim, mas o dólar tá caro, vou esperar para comprar. Dólar, eu falo aqui, todos os programas, sempre é compra. Sempre é compra. Pessoal, nós já tivemos o dólar em paridade com o real lá em 1994. Hoje o dólar está quase R$6. Isso significa que nós estamos perdendo a cada ano, a cada mês, poder de compra. Se você não se posicionar, se você não tiver uma parte do teu investimento em dólar, você está perdendo poder de compra, porque historicamente a nossa inflação é o dobro da inflação americana, eu já falei isso aqui em outros programas. A nossa moeda deprecia 100%, deprecia o dobro do que a moeda americana. Então, o dólar sempre é compra. E se o nosso governo continuar mantendo a política fiscal que ele está mantendo, vai dar saudade do dólar a 5,80, a R$6, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do dólar agora, né? O dólar subindo aí nos últimos 5 dias 1,48 e no ano, veja pessoal, no ano quase 13% de aumento no dólar. Pessoal, se vocês pegarem a valorização, tá? A valorização da Bolsa Americana, que foi de 19% no ano, mais a elevação do dólar, que foi de 13% ao ano, tá? Nós passamos de 30% de aumento no ano, se você tem dinheiro aplicado nos Estados Unidos. Então veja, o ano passado todos os indicadores, todos os especialistas falavam que era o ano da Bolsa Brasileira. E a Bolsa Brasileira não performou igual a Bolsa Americana. Todo mundo falava que a Bolsa Americana estava cara. E eu vivia falando na bancada, né, do programa da manhã, nas minhas participações, que não, que nós deveríamos investir no dólar e que nós deveríamos investir no mercado americano. E é o que tem mostrado aí. Dólar no ano aí com 13%, né? Se você tinha uma parte do patrimônio em dólar, ele cresceu 13%, mais a valorização do mercado financeiro se você tinha em ações lá. Então, pessoal, mercado financeiro, ele é mais de 50% do mercado de capitais globais. Você tem que ter uma parte investida no mercado americano, tá bom? E o Bitcoin essa semana, então, nos últimos 5 dias, alta de 9%, e no ano acumulado de 63%. Muita gente, toda vez que o Bitcoin cai, as pessoas falam, né? Muitos especialistas falam que o Bitcoin morreu, né? O Bitcoin já foi morto várias vezes, mas ele continua aí subindo e tá com uma alta de quase 70% no ano. No ano. A gente vai falar mais um pouquinho aqui nas próximas matérias, tá bom, pessoal? E outra coisa que vem surpreendendo o mercado também e vem intrigando as pessoas, os analistas, é a alta do ouro, tá? O ouro, essa semana, bateu mais de $2.500, né? E chegou na sua alta histórica. O que está acontecendo? Que os grandes investidores, os grandes fundos, os grandes bancos, os governos estão comprando ouro. O que eles sabem que nós aqui, meros mortais do mercado, do mercado, as sardinhas, né, não sabemos o que está acontecendo. Veja, pessoal, outra coisa que tem acontecido bastante nessas últimas semanas, o cobre ele começou a cair. E o cobre ele é um marcador, o cobre ele é um termômetro do aquecimento da produtividade global.
E o ouro, toda vez que o ouro sobe e o cobre começa a cair, a gente tem sinais aí de uma recessão. Não estou falando que isso pode acontecer, outras vezes já aconteceu, e a gente não sabe aí por que muitas pessoas estão comprando ouro, porque muitos governos estão comprando ouro e porque muitas instituições estão comprando ouro. Então o ouro vem batendo recorde, é uma coisa para a gente ficar esperto aí, para a gente analisar também, para ver o que é esse movimento aí. Lá nos Estados Unidos estão falando muito de soft land, né, de que o mercado vai aterrissar sem ter mais problemas, mas a gente não sabe ainda o que pode acontecer, tá bom? E aqui falando um pouquinho do Bitcoin, uma matéria da Forbes, tá? Eu vou ler o preâmbulo da matéria aqui para vocês. Estouro de quase 200 trilhões deve provocar boom no preço do Bitcoin. Criptomoeda deve ter ali para rivalizar com o ouro, que testa níveis históricos de alta. Pessoal, o que está acontecendo? O que está acontecendo em relação ao Bitcoin? Nós tivemos lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, que é um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, nós tivemos aí um pronunciamento dele, ele defendendo o Bitcoin e ele falando que os Estados Unidos vai usar o Bitcoin como reserva de valor. E ele espera diminuir um pouco dessa dívida do governo americano com aquisição de Bitcoin. Se eu não me engano, o governo americano ele tem mais ou menos 1% do Bitcoin existente hoje. E o Donald Trump, ele falou para os eleitores para que eles não vendam Bitcoin. Depois dessa fala, no outro dia, o Bitcoin já começou a subir. E ele falou que o Bitcoin vai ajudar os Estados Unidos a diminuir essa dívida que hoje é impagável, né? Que é uma dívida de mais ou menos 35 trilhões de dólares, tá? 35 trilhões de dólares, é praticamente uma dívida impagável. E os Estados Unidos, o Donald Trump, ele falou que a criptomoeda ela vai ajudar os Estados Unidos a sanar essa dívida e disse para as pessoas não venderem o Bitcoin. Pessoal, o que acontece? Eu já falei aqui nos outros programas, o Bitcoin ele é um ativo em que a maior função dele, as duas maiores funções dele, no meu ver, tá, é você tirar a mão do Estado de cima de você, ou seja, o controle, o monopólio do Estado em cima de você, e proteger o teu poder de compra, porque a gente sabe que os governos continuam imprimindo moeda, né? E quando esses governos começam a jogar muita moeda, como foi feita lá no problema que a gente teve nos anos lá em 2020, quando o governo começa a jogar, despejar dinheiro na economia, o que acontece? A gente tem inflação, né? Que é a corrosão do poder de compra. Essa moeda começa a valer cada vez menos porque tem muita oferta no mercado e não tem riqueza, não tem produção, né, que possa equilibrar isso. E os governos, tanto Donald Trump quanto os democratas agora, eles não têm intenção nenhuma de diminuir esses gastos, não têm intenção nenhuma de diminuir essa impressão de moeda, que é o que vem acontecendo aqui no Brasil, né? O nosso governo ele não está imprimindo moeda, mas ele está gastando muito, né? E ele está vendendo muito título, né? Tivemos aí até, se eu não me engano, IPCA mais 6, né? Então, assim, o governo ele começa a fazer dívida, começa a imprimir moeda, começa a erguer a carga tributária e a gente chega uma hora que as pessoas não conseguem mais pagar. Chega uma hora que a nossa moeda começa a correr. Tanto é que, se você parar para pensar, com o advento da tecnologia, lembra quando saiu o telefone celular? Quanto custava um telefone celular? Era muito caro, né? Com o crescimento da tecnologia, as coisas deveriam tender a ser mais baratas, porque elas se tornam mais baratas com o tempo. Só que por que você acha que hoje uma moto, né, uma bicicleta custa o valor de uma moto custa o valor de um carro custa o valor de um apartamento, e um apartamento hoje custa o valor de um prédio? Por que você acha que isso aconteceu? O carro, ele praticamente quase dobrou de preço depois do problema que nós tivemos em 2020. Por quê? Porque os governos começaram a imprimir moeda a rodo. E o que acontece? Quando o governo está imprimindo moeda a rodo, ele não está ajudando o pobre. Sabe por que ele não está ajudando o pobre? Porque esse dinheiro não fica na mão do pobre. Por que a gente tem vários e vários industriais e vários empresários que apoiam essas atitudes do governo?
Será que é porque eles realmente querem ajudar as pessoas? Não é porque eles querem ajudar as pessoas. Pessoal, para pensar. Quando o governo dá um auxílio para uma pessoa que é pobre, imprime dinheiro para dar esse dinheiro para a pessoa que é pobre, a pessoa que é pobre, ela não consegue poupar. Ela vai pegar todo esse dinheiro e o que ela vai fazer? Ela vai gastar. Ela vai comprar celular, ela vai comprar comida, ela vai comprar roupa. Então, na verdade, quando o governo está imprimindo moeda, falando que está ajudando os pobres, ele está fazendo nada mais, nada menos, ele está fazendo o quê? Ele está usando o pobre como canal de transferência de riqueza para o grande empresário que apoia ele nas eleições. Porque o dinheiro o pobre não consegue poupar. Ele simplesmente pega esse dinheiro do governo e transfere para o grande empresário. Então, quanto mais o governo imprimir moeda, pior vai ser para as pessoas de renda mais baixa, porque a inflação bate primeiro nessas pessoas. E o Bitcoin veio para isso. Né? E o Bitcoin ele acaba sendo uma ameaça para esses governos, acaba sendo uma ameaça para esses líderes, porque o Bitcoin o governo não tem como controlar. É uma coisa já que é incontrolável. Para parar o Bitcoin, teria que acabar com a internet. Teria que destruir todos os computadores. Enquanto permanecer um computador no planeta, o Bitcoin vai poder ser rodado. Tá, pessoal? Então isso é muito importante a gente entender. E a tendência do Bitcoin, sim, é cada vez, quanto mais o governo imprimir moeda, quanto mais caca o governo fizer, mais o Bitcoin vai se valorizar. Então é muito importante que você entenda isso. Ah, mas eu tenho que vender tudo e comprar tudo em Bitcoin? Não, você não tem que fazer isso. Eu não concordo com isso. Você tem que ter outros ativos também. Mas, como Donald Trump falou, ele falou que ninguém deve vender os seus bitcoins. Então você que está começando agora, você que ouve muito falar sobre bitcoin, sobre criptomoeda, sobre aquilo que o governo tem feito, eu vou falar sobre uma notícia daqui a pouco para vocês também, pessoal. É muito importante que você comece a estudar. Porque veja, pessoal, o que o pessoal no mercado financeiro faz muito? No mercado financeiro, os investidores, as grandes empresas, elas ganham dinheiro com antecipação de movimento de mercado. O que é isso? Isso você pode usar na tua vida como empreendedor, em qualquer segmento da tua vida, seja qual for a profissão que você exerça. O que é antecipação de movimento de mercado? Quando você tem conhecimento, você sabe o que fazer com a informação. Então, como que os grandes investidores ganham dinheiro? Eles antecipam o movimento de mercado. Eles estudam o mercado, eles veem as tendências de mercado, eles têm conhecimento, eles pegam as informações e eles se posicionam do lado que o mercado vai. E o mercado vai a favor deles. Porque não adianta você comprar uma ação de uma empresa quando ela já explodiu. Você tem que ver isso antes. E para isso você tem que ter muito estudo, você tem que ter muito conhecimento. Por isso que eu sempre prego, sempre falo isso. Nós temos que conhecer de mercado financeiro. Vocês têm que conhecer. Todo brasileiro tem que conhecer. Veja, os americanos, eles estão expostos, mais de 50% da população está exposta de alguma maneira no mercado financeiro. Aqui no Brasil é menos de 3%. Então nós temos muito que crescer ainda. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Aqui uma notícia do JP Morgan, tá? Vamos lá. O mundo vai entrar numa nova era de investimentos, mas o Brasil não. Em entrevista ao Neofeed, né, Gabriela Santos, estrategista-chefe para a América Latina do JP Morgan Asset Management, afirma que momento segue favorável à renda fixa e variável, mas investidores precisarão ser precavidos. Pessoal, essa matéria aqui do JP Morgan, né, ela mostra que agora, o que vai acontecer? Os Estados Unidos baixando a taxa de juro, esse dinheiro vai começar a sair dos Estados Unidos, uma parte vai para a Bolsa americana, né, que a gente sabe que quando a renda fixa começa a ficar muito alta o seu retorno, o dinheiro tende a sair das empresas e ir para a renda fixa, que é muito mais seguro. Só que quando os Estados Unidos agora começar a baixar a taxa de juros, esse dinheiro vai sair, esse dinheiro deve ir para países emergentes, né? E uma parte desse dinheiro deve migrar para as empresas, para o mercado financeiro. E aqui tem uma parte que ela fala assim, ó, e os emergentes? A Ásia emergente tem boas oportunidades com o tema de inteligência artificial, semicondutores, como Taiwan e Coreia do Sul. A gente sabe que em Taiwan, né, a Coreia do Sul com a Samsung é uma das maiores produtoras de semicondutores e a TSMC é a maior produtora do planeta de semicondutores, que é uma empresa de Taiwan, né, e que está fazendo, tá sendo feita uma empresa, uma fábrica nos Estados Unidos, tá?
Ó, a Índia tem sua própria história e idiosincrasia positiva a longo prazo, que é de 20% do índice de emergentes. Tem bastante coisa para ser feita em termos de ações globais. Pessoal, outra coisa, tá? A Índia é um país que a gente vê como a nova China. Por quê? Alguns fatores mostram que a Índia pode passar a China daqui a uns anos. A Índia é o segundo país que mais fala a língua inglesa, né? Depois dos Estados Unidos, é o maior país que fala a língua inglesa, então o indiano ele tem muita facilidade com o inglês, que é a língua global, né? A língua de negócio global. Segundo, é o país hoje com a maior população, passou a China o ano passado, né? Com a maior população. E é a população muito mais jovem que a população da China. Então lá, as pessoas ainda, como o Brasil estava no final dos anos 80, no início dos anos 90, na plenitude com as pessoas no mercado de emprego mais jovens, a Índia está passando por isso ainda. Ela não chegou no ápice. Então a força de mão de obra da Índia é muito grande. E a Índia ainda é um país que tem uma infraestrutura muito ruim. E a gente sabe que o que aumenta muito o PIB e faz com que o país cresça é investimento em infraestrutura. Então a Índia tem todos os fatores para crescer muito. Outra coisa, a Índia é um país que tem uma relação melhor com os Estados Unidos, né? É um país, em tese, democrático, né? Então, tem vários problemas que a China não tem. Então, a Índia pode ser um país de muito crescimento, e eu acredito, eu particularmente, eu invisto na China, na Índia, isso não é nenhuma recomendação, eu não invisto na China, eu invisto na Índia, não é nenhuma recomendação, mas eu já invisto já há 2, 3 anos na Índia aí, e eu acho que é o país que mais vai crescer nos próximos anos aí, junto com o México, tá bom? Um próximo lá. E aqui, pessoal, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre criptomoeda e falar um pouquinho sobre o Drex. Vocês sabem o que é o Drex? Pessoal, eu já falei também na bancada aqui, o Drex é a criptomoeda do nosso Banco Central, tá? E o que acontece, pessoal? O Banco Central brasileiro, tá? Isso já vem do governo passado, né? O Banco Central brasileiro, ele vai introduzir uma moeda. Essa moeda era para sair agora no final deste ano, mas ela ficou para o ano que vem, né? Que é o Drex, que é a nossa moeda digital, tá? O que acontece, pessoal? O Brasil, né? Nós vamos ter a implementação da moeda digital, que já começou a ser testado lá com o Pix, né? E agora a gente vai realmente entrar nessa moeda digital. E a tendência é que daqui a alguns anos nós não transacionamos, a gente não vai mais transacionar com moeda fixa, moeda física. Todas as transações devem ser digitais, como a gente tem visto hoje. Eu, por exemplo, não pago nada com moeda faz mais de 2 anos. Eu uso só cartão de crédito, só cartão de débito. E o Drex, ele vai ser a moeda digital. R$1 vai valer um Drex. E o que vai acontecer com isso, pessoal? Tem um lado muito bom, né? Que junto com ele, junto com a blockchain, que é o bloco onde são feitas as negociações, que é como se fosse a do Bitcoin, que é descentralizado, que tem uma segurança gigantesca, a gente vai provavelmente acabar com o risco de contraparte. O que é o risco de contraparte, pessoal? Quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar um carro, quando você vai negociar qualquer bem com a pessoa, existe o tal do risco da contraparte. O que é? Que é você entregar o bem para a pessoa não te pagar. Ou vice-versa, né? Você entrega o bem pro cara lá, por exemplo, você compra um carro, aí você não vê que o carro tem débito, tem um monte de coisa errada lá, você paga o cara, fica com o carro, depois você tem busca e apreensão, você acaba perdendo o carro, você não consegue reaver o dinheiro, é uma bagunça. Então existe o risco da contraparte, né? E você tem que ir num cartório, fazer assinatura, aí você não sabe se você dá o dinheiro antes de assinar. Então, assim, existe esse risco de contraparte. E o Drex, nós vamos ter, junto com essa moeda, os contratos smarts. O que são os contratos smarts, pessoal? Contratos smarts são contratos onde você vai fazer você vai tokenizar, que é criar um código para o teu bem e para a moeda, e você vai fazer esse contrato com a pessoa, e o dinheiro só vai para a pessoa e o bem só vai para outra pessoa quando tiver tudo realizado. É a própria blockchain que vai fazer. E isso vai acabar com o risco de contraparte. A gente vai ter que rever como que vai ficar o papel dos cartórios, enfim. A tendência é que todos os intermediários acabem diminuindo o seu serviço. Isso é muito bom. Mas qual que é o lado preocupante do Drex? Tá? O lado preocupante é aquilo que acontece na China hoje. O governo, né, que é o detentor da moeda, que está criando essa moeda, ele vai ter controle absoluto sobre todas as transações das pessoas. Veja, lá na China,
se você fica devendo para um banco, que lá os bancos, todos os bancos são estatais, né? Se você fica devendo para o banco, você pode ser cortado do teu crédito, você pode cair no score social, você não consegue pegar algum tipo de trem, você tem reduzida muitos direitos que você tem como pessoa aqui no Brasil. E com a implementação do Drex, o governo ele vai ter esse poder também. Ele já falou que não vai usar, eu não estou falando que ele vai usar, mas ele vai ter esse poder, porque essa moeda ela vai poder ver 100% de tudo aquilo que você está fazendo, ou seja, vai acabar toda a nossa privacidade em relação às nossas negociações. Então isso é muito preocupante. Por quê? Porque o governo, se de repente você tiver qualquer problema com o governo, ele simplesmente quiser ir lá e pegar e simplesmente cortar a tua conta, ou, por exemplo, lá na China já teve cogitação de dinheiro ter validade, então nós precisamos fazer com que o mercado reaja, com que as pessoas gastem, ó, teu dinheiro agora só tem 60 dias de prazo. A imaginação, né, fica por sua conta, né? Então, o governo vai ter mais poder ainda em relação às pessoas. E aí vem a tese do Bitcoin, que é totalmente ao contrário da moeda do Drex. Por quê? Porque o Bitcoin, ele tira o governo da jogada, ele tira o Estado da jogada, porque o Estado não consegue ter controle em cima do Bitcoin. Já em cima da criptomoeda do Drex, que vai ser uma criptomoeda, mas não quer dizer também que o governo não vai expandir a moeda, tá? O governo vai continuar criando moeda, fazendo dívida, ele pode fazer o que ele quiser fazer, não é igual ao Bitcoin que é finito, tá? Isso traz uma preocupação muito grande para nossa segurança como pessoas. Então o governo, qualquer coisa que ele queira ser arbitrário, ele vai poder fazer e você não vai poder falar nada. Né? Por exemplo, se nós passarmos por outra pandemia, o governo não vai precisar mais ficar vigiando as pessoas para elas sair de casa, ela simplesmente vai fazer com que você não consiga consumir. Então, você não conseguindo consumir, você não vai conseguir sair de casa. Então, isso aí é muito preocupante, tá? Tem vários artigos aí na internet, dá uma lida aí, tem falando bem, falando mal. A tecnologia é muito boa, tá? Vai baratear muitos custos que a gente tem hoje, mas também é muito preocupante que dá muito poder pro pro Banco Central. Tá bom, pessoal? E aqui, passando rápido aqui, pessoal, estamos chegando já no final aqui do programa, tá? Como o México está se tornando a nova China. Pessoal, uma coisa muito interessante, tá? Que foi ventilado muito aí depois da pandemia, é o tal do Nearshore e o Friendly Shore. O que é Nearshore? É você fazer negócio com pessoas, com países próximos, e você fazer negócio com países que sejam amigos. O que depois da pandemia a gente começou a ver em que o mundo estava muito dependente da China. Por exemplo, se eu não me engano, 90% dos IPIs, né, dos medicamentos, né, do material hospitalar, vinha da China. Né? Respiradores, a gente dependia da China. Então, assim, o mundo viu que o mundo estava muito dependente da China. E os Estados Unidos foi o primeiro país a fazer isso, tá? Ele está tendo problema também por causa da desindustrialização dos Estados Unidos, né? A China começou a crescer demais, a industrialização, e os Estados Unidos, né? O Vale do Silício foi praticamente transferido lá para Shenzhen, lá na China, né? E os Estados Unidos começou a cortar um pouco essa relação e migrou isso para o México. Então o México, pessoal, pode ser a bola da vez. Por quê? Porque é muito próximo dos Estados Unidos, tá? É um país onde ele tem saída para 2 mares. E, por exemplo, um navio que demorava 15 dias para chegar a mercadoria da China com frete muito caro, demora 15 dias, às vezes, sendo produzido ali no México, esse mesmo produto chega em 2 ou 4 horas, está dentro dos Estados Unidos. Veja, e outra coisa, a própria China está montando fábricas dentro do México. Os Estados Unidos, a Tesla, várias empresas estão montando parque fabril dentro do México. Pessoal, veja, nós poderíamos estar agora com os Estados Unidos abandonando a China, né, essa produção na China, o Brasil poderia estar colhendo esses frutos, mas nós não estamos conseguindo colher esses frutos, sabe por quê? Porque a nossa mão de obra é muito cara, porque o nosso custo do Brasil é muito caro, porque os nossos políticos não têm interesse em que o Brasil cresça. Veja, hoje para se produzir no México é 40% mais caro que se produzir no Brasil, mas a nossa matriz energética é muito mais barata do que a matriz energética do México, se nós tirarmos os impostos. Então veja que o México, junto com a Índia, podem ser a bola da vez.
tá? Muita produção está migrando para o México. Várias indústrias estão abrindo parque fabril no México. A própria China está abrindo o Parque Fabril no México. Então, não é nenhuma recomendação, mas também pode ser um mercado muito interessante para nós investirmos aí nos próximos meses. Eu já tenho uma posição, já alguns meses atrás, no México, tá? E acredito que o México vai crescer também. Se você quiser saber mais, entra lá na nossa comunidade que a gente vai bater papo sobre isso aí. Então, pessoal, estamos chegando no final da nossa resenha dessa semana. Os recadinhos finais aí, não esqueça de se inscrever no Instagram da 92 FM de Cascavel, Facebook da 92 também, lá passa os nossos cortes, e se você quiser fazer parte da nossa comunidade, Resenha JF, tá? No Instagram, Resenha JF. No YouTube, esse episódio saiu uma hora da tarde, inédito, aqui na nossa estúdio 92.3 FM de Cascavel, e lá no YouTube, às 19 horas, você pode acessar lá, pode compartilhar esse conteúdo também. E se você quiser, tem um link também lá, você pode entrar na nossa comunidade pra gente bater papo. Tá bom, pessoal? Não se esqueçam de estudar, de cuidar do patrimônio de vocês, cuidar do futuro da família de vocês, e a gente se vê aí no próximo episódio. Um grande abraço, até a próxima e valeu!